Ao longo de toda a história de Danmachi, o Bell já passou por diversos desafios. Bom, isso pelo menos não é novidade pra ninguém, cara. Mas agora, longe de tudo isso, ele vai passar pela aventura mais difícil da vida dele. Depois de encontrar com o Juggernaut, ele passou por uma coisa muito mais perigosa e mais brutal do que ele já tinha passado em tudo. E olha que a luta contra o Juggernaut já foi brutal o suficiente, né? Mas essa que a gente tá falando é uma história na qual a morte olhou nos olhos do Bell mais de uma vez. Várias vezes, cara. Então vem comigo que eu vou te contar essa história completa aí e tu vai bolar, hein? Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois da grande luta contra o Juggernaut, né, o famoso Juggerzão, o Bell, na tentativa de salvar Ryu, desceu mais ainda para as profundezas da dungeon, especificamente para o andar 37. Pelo menos a gente conhece o Bell, sabe que ele é o tipo de pessoa, o tipo de cara que não abandona os seus amigos por nada, mesmo que isso custe a sua própria vida, cara. Por isso que ele ainda assim merece demais o seu like nesse vídeo. Capricha nesse like se você gosta do Bell, mano. Então, ele sempre tá ganhando forças ainda mais pra proteger, mesmo aqueles que não são da família Escher, mas são seus companheiros, suas amigas no geral, né? Isso merece a admiração de todo mundo, né? Então capricha nesse like aí, não esquece não. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por isso. Agora lá embaixo, no 37º andar, o Bell lembrou que Ais tinha dito pra ele sobre os pisos mais profundos da dungeon quando ele perguntou a ela. A Ais disse que meio que fez ele pensar primeiro na masmorra com monstros que eram muito mais assustadores do que qualquer outro monstro que ele já tinha visto. Acrescentando que ele saberia o que ela queria dizer também quando ele chegasse lá. E agora chegou o momento. Ele ficou impressionado com o fato de que simplesmente ele estava num lugar para qual ele não estava pronto para estar. Literalmente era muito mais acima do que o próprio nível dele podia levar ele. Então, justamente com o fato dele e da Ryu estarem muito feridos, isso meio que se agravava ainda mais. Em pânico por causa de toda essa situação, não tinha nada que ele pudesse pensar, exceto tentar fazer a própria Ryu acordar para ajudar ele de alguma forma. Ele sentiu pedaços de rocha caindo do túnel de repente da onde eles vieram, e lembrando quem era o Juggernaut, que estava vindo, né, fazendo ele perceber que, mano, o Jugger estava chegando perto, ele tinha que sair dali o mais rápido possível. E o pensamento começou a chicotear na sua mente, e o corpo voltou a se movimentar, fazendo com que ele apoiasse inconscientemente a própria Ryu, que estava dormindo, estava inconsciente, estava desmaiada, e tentasse sair de lá o mais rápido possível. Mesmo que o corpo dele parecesse estar queimado de alguma forma, ele continuava correndo. Assim que eles então estavam prestes a chegar no corredor, o Juggernaut veio caindo na sala. Os olhos dele voltados para os dois começaram a encher de ódio, cara. Ele rapidamente começou a tentar fugir então o mais rápido possível que pôde, né? O Bell não dava para ele ficar parado, forçando ele a lançar uma Firebolt de 20 segundos em cima do Juggernaut. Embora tenha se esquivado se movendo para um corredor diferente, a gente teve uma diferença aí. Essa explosão destruiu o teto que estava em cima deles ali e bloqueou o caminho pela qual eles passariam juntos o corredor, o que fez o Juggernaut se mover, né? Ele literalmente não conseguiu ir atrás do Bell. E enquanto o Bell lutava para levantar devido à dor que ele estava sentindo, a fadiga, a perda da mente dele, a Ryu acordou, perguntando aonde que eles estavam, levando ao Bell a explicar tudo o que aconteceu naquele momento. Então ele disse para ela se curar. Só que apesar desse protesto aí, ela usou a mente para poder restaurar e curar o próprio Bell, afirmando que ele seria muito mais útil do que ela durante essa batalha. Enquanto ela estava dizendo a ele para poder deixar ela para trás, eles foram atacados por uma ovelha caveira. Então, cara, isso acabou fazendo com que eles se forçassem a defender de qualquer forma da ovelha. O Bell teve que defender a Ryu porque ela estava muito quebrada ali, cara. E embora o monstro dominou durante a maior parte da batalha, o Bell ainda foi capaz de usar o seu Goliath Muffler para poder impedir o monstro de danificá-lo mais e destruir a sua pedra mágica para poder acabar com o monstro. Ele então levou a Ryu com ele antes que mais monstros aparecessem nesse local, porque imagina só, ficar cercado por monstros ali não seria literalmente, mano, nada bom. Isso ia ser basicamente vida ou morte agora. Só que mais uma vez ela pediu para que ele a deixasse para trás. E o Bell se recusou, dizendo que ele não sobreviveria sozinho e ele não ia deixar ela para trás, porque ele é um cara que gosta de ajudar os seus companheiros. Então, colocando as duas opções em uma escala, ela simplesmente concordou em apoiar o Bell, aconselhando ele a procurar um quarto para os dois descansarem e passar um tempo, depois de se movimentarem por muito tempo, inclusive, porque para sair dali eles tinham que andar muito agora.
Eles notaram então uma luz piscando num corredor à esquerda de onde estavam, e aí acabaram reconhecendo como uma lanterna de pedra mágica, esperando que houvesse alguém ali para ajudar eles a sair desse andar, que não era nem um pouco onde eles iam estar. Infelizmente isso não rolou. Tudo que foi encontrado lá foram esqueletos de aventureiros mortos. Então tinha uma sala que estava ali, só que não tinha ninguém. A luz era da própria lanterna que logo escureceu. Era como se tivesse completado o trabalho deles, né, de chegar até aquele lugar. A luz meio que indicou o caminho para eles. Para piorar as coisas, então, 3 ovelhas caveiras começaram a aparecer no corredor, aonde vieram direto pro Bell. Felizmente o Bell conseguiu usar 5 Firebolts, mas isso custou um pouquinho da mente dele, né? Ele começou a perder um pouco da sanidade, começou a entrar em pânico novamente, fazendo a Ryu até bater nele para poder fazer ele recuperar um pouco dos sentidos e dizendo a ele para dormir um pouco, por 5 minutos aí, para que ele recuperasse o máximo possível de vigor enquanto ela mantinha a guarda até ele acordar. Assim que ela viu o Bell fechar os olhos, então, a Ryu voltou sua atenção para o corredor aonde estavam vindo os monstros, né? E decidiu meio que proteger ele. E isso não importa o que custasse. Mesmo que se sacrificasse sua própria vida, ela ia proteger o Bell para ele sair de lá com segurança. Pouco tempo depois, 3 Skull Shippers de novo apareceram, cara. 2 dos quais foram mortos por Ryu, jogando o seu Kodachi Futaba neles. E o Bell, que tinha acordado agora, terminou de matar o último que tinha chegado. Ele então informou a própria Ryu que tinha passado 5 minutos e ela percebeu que o corpo estava inconscientemente acompanhando o tempo e sendo cauteloso mesmo enquanto dormia, porque o Bell jamais abaixava sua guarda nesse momento. Aliás, não tinha nem como abaixar essa guarda. Pensa em você preso num lugar com vários monstros podendo te atacar a qualquer momento. Cara, se tu dorme ali, tu pode morrer dormindo e nem sabe. Então, antes deles partirem, os dois revisaram sua própria situação e acabaram notando que eles mesmos não sabiam onde eles estavam no 37º andar. Eles não tinham muitos itens e também mal tinham equipamentos, cara. Consistia apenas da faca da Estia, o Rakugen e o Goliath Muffler, junto com o Kodachi Futaba da Ryu. Então, basicamente, eles estavam sem recursos nenhum. O plano, então, que o Bell teve ali dos dois juntos era de seguir para o 36º andar. Eles não subiam um andar, porque ao contrário dos andares intermediários, era preciso muito mais esforço para descer do que para subir, tá ligado? Para poder se reabastecer. Ela então hesitou por um momento, a Ryu ficou meio assim e disse para ele para saquear os aventureiros que tinham sido mortos ali, que estavam dentro da sala. O que era sensato, já que eles estavam num momento muito ruim. Literalmente essa era a única chance deles sobreviverem a isso que eles estavam passando. Depois de sair da sala então com os esqueletos, né, todos os equipamentos que eles conseguiram lá, os dois tiveram sorte por um curto período de tempo, que basicamente começou a alternar entre fugir e lutar dos monstros no 37º andar. O Bell teve que se acostumar a lutar contra monstros que ele nunca lutou antes. Imagina o que o cara tá passando na cabeça dele. Tá explicado que a sanidade dele tava indo embora, né? Depois de uma breve caminhada mais uma vez, o Bell tava próximo de chegar no 36º andar. No entanto, sem que ele soubesse, a Ryu ainda estava pensando que ela poderia se sacrificar se necessário, querendo ensinar o próprio Bell a sobreviver antes que fosse necessário que ela agisse por conta própria e deixasse ele para fugir. Isso porque em algum momento no passado, a Ryu discutiu com o Kaguya sobre o que era ou não apenas sacrificar algumas pessoas para salvar muitas outras. Kaguya facilmente rebateu essa afirmação, dizendo a Ryu que não era possível salvar a todos com sua força. A ponto de que, por exemplo, Horário ainda não estava em paz, apesar do sacrifício que todos eles fizeram. Ela terminou sugerindo para Ryu saber mais sobre o mundo e virou as costas para Ryu. Então logo depois, Alice apareceu, tendo ouvido toda essa discussão aí deles no corredor, Ryu perguntou, né, discutiu o argumento com ela, recusando-se a aceitar o ponto de vista de Kaguya. E não tá errado. A Alice deu a ela uma resposta num ponto de vista muito mais geral, ao invés de simplesmente uma visão pessoal, afirmando que não tinha uma resposta correta para isso. Em vez disso, dependia basicamente do que e de quanto você faz para poder alcançar o seu objetivo, e do que você é capaz de deixar para trás quando se deparou com essa ideia de fato que não conseguiu alcançar. Então a Ryu começou a pensar um pouco diferente, cara. Só que, no entanto, foi ensinado também que era importante ela perseguir os seus ideais, ou então todos seriam fracos o suficiente e, mano, aceitariam qualquer resultado, acrescentando que as pessoas que alcançavam os seus ideais eram chamadas de herói. Então o ideal na mente da Ryu agora era simplesmente de fazer de tudo para que o Bell saísse bem de lá de baixo e ela mesma poderia se sacrificar sem problema nenhum. Os dois pararam por um momento para descansar numa pequena sala e a Ryu revelou que algum tempo depois que a Sir a encontrou, né, um mago vestido de preto ameaçou ela ficar quieta sobre o Juggernaut e não falar nada, prometendo fechar os olhos para todos os seus crimes
se ela fizesse isso e não contasse pra ninguém. Em outro lugar então, o Juggernaut começou a examinar o seu próprio corpo, analisando o dano que tinha sido causado a ele. Ele sabia que ia quebrar logo, porque os Juggernauts não necessariamente são capazes de agir por muito tempo dentro do labirinto. Eles ficam, na verdade, um certo período antes de se transformarem em cinzas, simplesmente. Ele pensou que a sua presa branca, que era o Bell, como ele tinha voltado, né, e começou a quebrar o seu próprio corpo, ele começou a se recusar a perdoar o Bell, porque isso negaria a razão pela qual ele foi criado. Isso por causa do colar que Jura colocou nele. O Juggernaut priorizou seu próprio desejo, ignorando a voz da masmorra. Tudo que o Juggernaut queria fazer era matar o Bell, mas para isso ele precisava de um novo braço direito que ele tinha perdido em combate. Ele atacou então alguns monstros que estavam próximos a ele, comendo esses monstros, e ganhou um poder maior. Tempos depois então, o Bell e a Ryu, os dois forçaram seu caminho através de monstros, atacando todos de um lado para o outro. Literalmente eles estavam eventualmente alcançando a ponte para a saída sul. No entanto, um grupo de monstros apareceu nessa saída aí, prendendo os aventureiros entre dois grupos de monstros. Eles estavam encurralados. E agora, o que fazer? A Ryu ordenou que o Bell continuasse, enquanto ela ia simplesmente parar para poder cantar a Luminous Wind o mais rápido que ela podia. Uma vez que o Bell chegou na metade da ponte, ele se virou para trás para poder pegar a Ryu, ajudar ela. Só que ele se surpreendeu, porque na verdade a Ryu não estava atacando nos monstros, estava atacando nele, do lado da ponte. Então basicamente uma das explosões foi para a direção do Bell, atingiu ele, ele voou e a ponte quebrou. Enquanto os outros todos destruíram a ponte, percebendo que a Ryu ia se sacrificar para deixar o Bell lá sobreviver, o Bell se recusou a aceitar isso. Mesmo assim, ele simplesmente saiu correndo do quarto e desapareceu na fumaça. Ouvindo então o lamento do Bell desaparecer, a Ryu voltou, virou para os monstros ali que estavam se aproximando. Ela já sabia que ela poderia morrer ali sem problema nenhum, então ela tinha a intenção de lutar com esses monstros até que ela morresse. Felizmente para ela havia julgado mal o tipo de pessoa que o Bell era. O garoto de cabelos brancos voltou para a sala do nada. No começo ela não conseguia entender como é que ele conseguiu chegar ao Coliseu pela saída sem ponte, né? Como é que ele atravessou essa ponte que tinha caído. Então ela percebeu que na verdade ele circulou a masmorra toda até a saída oeste para chegar onde ela estava, fazendo com que ela ficasse com muita raiva por ele ter simplesmente recusado-se a deixar ela para trás. Bell ignorou todos os ataques dos monstros enquanto forçava ela a atravessar os monstros, mas parou quando ele viu partículas de luz se reunindo ao redor do Kainsenki. Uma vez então que ele a alcançou, ele botou a mão esquerda, né, estendeu para ela, fazendo com que ela se lembrasse do que havia discutido com Kaguya e Alice, cara. Ele segurou a Ryu por si só, jogou um Kainsenki pra cima, que disparou um Firebolt nele mesmo, criando uma explosão brilhante maciça que destruiu o chão do Coliseu e eles foram enviados para baixo. Já que meio que esse andar era igual a alguns outros que eram várias camadas, né? Não era uma só, não tinha problema eles caírem, fazendo com que a Ryu perdesse a consciência nessa queda aí. Mas quando ela recuperou a consciência, ela viu olhos injetados de sangue olhando para ela. Ela então percebeu nesse momento que o Bell estava morrendo, resultado do recuo de uma carga completa do Argonauta e também o fato de que ele protegeu ela com o corpo enquanto eles caíram. Então, vendo o estado do seu corpo, ela exigia saber o porquê que ele salvou a Ryu. Ao que ele respondeu que ela teria feito o mesmo por ele. Ela tentou se livrar das costas dele, né, saindo dali, no entanto, ela parou quando percebeu que ele estava lutando para salvar os dois, basicamente. Então começou a implorar para que ele parasse com isso. O Bell ficou agitado nesse momento com essa confissão da Ryu, mas apesar de tudo que estava acontecendo, ele se recusou, afirmando que ela tinha feito tanto por ele que também ela sempre teve certa como uma heroína e defensora da justiça. Só que a conversa deles foi interrompida por um bárbaro que tinha simplesmente sobrevivido a essa explosão, assim como eles dois, e acabou atacando-os imediatamente. Embora Ryu tenha sido capaz de evitar os ataques porque ela se jogou pro lado, o Bell não conseguiu. Ele foi surpreendido pela força do ataque e foi atingido direto no chão. Ou seja, ele saiu voando, saltou no chão, saiu rolando e parou. Daí o corpo dele não se movimentava mais. Vendo que ele estava totalmente inconsciente, a Ryu rapidamente segurou o corpo dele e usou o Noa Ryu nele, para poder curar, usando o máximo da mente que ela podia, para poder reunir as forças para curar o Bell, e conseguiu curar com sucesso todas as feridas dele. Para acordar ele então, ela levou um pouco de água nos lábios dele e finalmente ele abriu os olhos. Só nessa cerca de 1 hora depois, o Bell conseguiu se recuperar totalmente, de ter sofrido essa desidratação leve e tal, tendo descansado e bebido um pouco de água, porque senão dali ele ia embora, cancelava o CPF do Bell, acabou a história. Então várias horas depois de acordar, eles se soltaram e criaram um incêndio usando o item drop que o bárbaro
e também o Firebolt do Bell conseguiram criar, né, combinados ali. Então, uma vez que ela curou as suas próprias feridas e a sua perna também, eles vestiram suas roupas e saíram para poder continuar a tentativa de sair daquele andar. Não dava para eles ficarem mais ali. E seguiram até o rio, até um beco sem saída. Subiram por um túnel escondido atrás de alguns cristais semelhantes a quartzo e terminaram numa sala com apenas um caminho. Ao tomar esse caminho aí, eles terminaram no grande corredor, aonde podiam ver a quarta parede, a última parede do local. Muito felizes então pelo fato de eles estarem pertíssimo da saída e de não parecer haver nenhum monstro por perto, eles rapidamente desceram o caminho principal, embora se certificassem de não fazer muito barulho, né, caso aparecesse alguém ali, mais do que o necessário eles não tinham que fazer. Mas infelizmente a alegria dos dois foi impedida mais uma vez, pensando que eles não estavam encontrando nenhum monstro. Do nada, eles passaram pela quarta parede e o Juggernaut caiu sobre eles. Pois é, o Jugger voltou, galera. Basicamente ele agarrou a mão da Ryu e evitou o ataque do Juggernaut, pelo menos o primeiro. O Bell ficou surpreso em ver esse monstrengo de novo e ver que ele tinha recuperado tanto o braço direito quanto a cauda que tinham sido retiradas. Isso porque ele comeu aqueles monstros lá que a gente falou, cara. Então, se perguntando se ele tinha capacidade de regeneração, como o Golias negro, o Bell começou a pensar um pouco, mas também notou que estava vindo um som estranho vindo do Juggernaut. À medida que o Juggernaut se aproximava dele, eles perceberam que ele não tinha um reparo para o seu próprio corpo, então ele usou partes de vários monstros, tendo devorado e absorvido esses próprios monstros. Então tinha reforçado a sua armadura também de reflexão mágica, que foi quebrada com Obsidian Sword Border Stones. Só que enquanto o Juggernaut lutava, ele percebeu que o dano que ele sofreu anteriormente tinha enfraquecido a sua mobilidade. Mas isso era compensado pelo poder de usar ataques de monstros que ele absorveu, como a pilhas de Skull Ships, por exemplo. Isso, combinado com seu braço esquerdo, saltou de repente e se tornou um oponente extremamente perigoso, cara. Ryu tentou superar o seu trauma para ajudar o Bell, dizendo que o seu corpo é medroso para ele poder se mover, cara, e ir pra frente. Só que o Juggernaut aproveitou essa abertura para poder pegar eles dois desprevenidos, né, com a sua própria cauda. Em seguida, enviou várias pilhas pelo chão para poder atacar os dois por baixo. Só que como eles estavam acostumados com o Juggernaut atirando pilhas de cima, eles não podiam reagir ao que estava acontecendo, ao fluxo contínuo que estava vindo de baixo, que era uma coisa eventualmente totalmente diferente. Mas a pilha final conseguiu atingir o Bell no estômago, então. E aí foi quando ele caiu. Mas ainda assim ele resistiu. O Bell começou a lançar o Firebolt de qualquer jeito. Os dois primeiros no chão, né, para poder criar uma fumaça, e o resto direto no Juggernaut. Basicamente não conseguia refletir esses Firebolts devido a não ser capaz de ver aonde eles estavam vindo. Literalmente o Bell criou uma circunstância ali que poderia dar a ele a vantagem disso tudo. E em vez de preparar para poder recuar usando o Firebolt, ele agarrou a mão, estendeu a mão a Ryu, enviando os dois voando para trás, enquanto disparava ainda mais Firebolts direto. Então ele atingiu o chão, os dois rolaram, Ryu imediatamente se levantou, embora o corpo do Bell estivesse convulsionando com uma dor intensa que ele estava sentindo, e dá para perceber, fazendo inclusive perder-se um pouco mais depois de recuperar a consciência várias vezes. Vendo isso, rapidamente a Ryu levou ela a começar a pensar a correr para a parte lateral, numa curta distância. Só que o Juggernaut continuou perseguindo os dois, mesmo eles indo para longe. O corredor que eles foram era pequeno o suficiente para que o Jugger não entrasse lá, né? Não pudesse caber ali dentro. Mas ele ainda forçou metade do seu corpo para tentar alcançar os dois. Só que não tendo nenhum sucesso com o braço esquerdo, o Juggernaut bateu com o braço direito contra a parede do corredor, enviando várias pilhas pela parede até onde o Bell e o Ryu estavam, atingindo inclusive ela, junto com todos os monstros. Felizmente, esse ataque acabou empurrando eles para fora do alcance da pilha do Juggernaut. Graças a Deus eles fugiram, olha a sorte que eles estavam tendo agora. Então o Juggernaut parou de tacar isso aí, enquanto ele via que não dava mais para alcançar os dois. Ele os observou por um bom tempo, e vendo que eles não se moviam daquele lugar, o Juggernaut desapareceu na masmorra. Depois que ele se foi, a Ryu chamou o Bell, dizendo a ele que o Juggernaut se foi. Ambos sabiam que o Juggernaut ainda estava lá, porque não poderia simplesmente, até matar os dois pessoalmente, desaparecer. No entanto, eles fingiram não perceber e mentiram que seriam capazes de retornar à superfície, com a Ryu se deixando enganar por isso, pedindo ao Bell para poder abraçar ela nesse momento. Seguindo então depois disso, ela disse que dormiria, e o Bell prometeu que iria acordá-la. Só que, sem que ela soubesse, ele tinha mentido intencionalmente, planejando acabar com tudo o que estava acontecendo enquanto ela ainda estivesse dormindo, porque ela estava muito cansada. Em outro lugar, o Juggernaut havia se movido para a saída do corredor, que era uma grande sala no caminho principal, planejando atacar os dois de surpresa quando eles saíssem. Mas assim que ele estava prestes a olhar para o corredor, o Bell atirou uma Firebolt nele diretamente, forçando ele a recuar,
para poder evitar esse ataque. E quando ele recuou, ele se mostrou direto, parando no ponto onde o Juggernaut poderia matá-lo num instante. Só que mesmo assim, o Bell decidiu matar o Juggernaut pessoalmente de qualquer maneira. E o próprio Bell declarou que derrotaria ele, fazendo o monstro tremer de prazer por causa disso, cara. Quando então a Ryu voltou a si, ela se viu num lugar completamente escuro, percebendo que era o limite entre a vida e a morte, que manteve ela de volta aí nesses 5 anos. Ela estava desapontada por não haver ninguém perto dela, embora não conseguisse se lembrar o porquê que ela se sentia assim. Mas ficou um pouco mais triste pela sua mão estar fria. Só que de repente, nesse lugar escuro, veio uma luz que apareceu. Quando ela se virou para olhar para essa luz, ela viu Alice e os seus ex-companheiros parados ali de costas para ela. Ao contrário do habitual, ela descobriu que podia sim se mexer, enchendo ela de alegria nesse momento. Normalmente ela não poderia se mover num sonho, e a Alice e os outros não reagiriam a nada que ela dissesse. Mas agora as coisas estavam diferentes, ela podia se mover e podia finalmente se juntar a eles. Para sua surpresa, assim que ela estava prestes a chegar do outro lado, a Alice se virou dizendo que ela não poderia fazer isso e que a própria Alice não perdoaria Ryu se ela se juntasse a eles. Ela ainda tinha uma chance de estar viva, acrescentando então que ela não deveria fugir. Dentro dela então, o seu desejo por seus companheiros lutou contra o desejo enlouquecedor que ela tinha, o grito flamejante que apareceu, fazendo ela então afirmar que não poderia lutar contra o seu passado, mas ela tinha que ganhar coragem para lutar e ajudar o Bell. Quando a Ryu acordou, ela foi atingindo por uma dor ardente, uma fadiga total que quebrou o seu espírito por completo. Mas independentemente disso, ela se esforçou, se levantou exatamente como o Bell tinha feito antes e caminhou em direção à batalha furiosa na sala que estava rolando na frente dela. Quando ela chegou, ela viu que o Bell estava lutando contra o Juggernaut de novo, trocando essas duas facas aí o mais rápido possível que ele podia. Dependendo de qual ataque o monstro usava, ele contra-atacava de uma forma diferente. Ambos notaram ela que estava ali ao mesmo tempo e ela começou a se juntar à batalha, afirmando que não queria se tornar alguém que só poderia ser protegido pelo Bell. Então o Juggernaut ficou meio que descontente com a sua intervenção, irritado pela luta com o Bell ter sido interrompida. Isso fez com que ele fosse atacar diretamente a Ryu. Para sua surpresa, a Ryu se esquivou desse ataque aí e revidou em cima dele. Tendo superado o seu trauma e vendo isso acontecendo, o Juggernaut reconheceu ela como uma rotulada, né, uma pessoa digna, assim como o Bell era de lutar contra ele. Eventualmente, a Ryu começou a cantar o Luminous Wild simultaneamente, fazendo com que ele decidisse matar ela primeiro do que matar o Bell. Só que, galera, enquanto ele ia pra cima dela, o Bell começou a atacar o Argovesta, forçando ele a prestar atenção no Bell. E para lidar com os dois, ele enviou várias pilhas no chão de todas as direções, em um raio de 10 metros. Apesar de serem atingidos por esse ataque aí, tanto o Bell quanto a Ryu, ambos recusaram-se a desistir, com o Bell mirando seu Argovesta de 7 segundos no chão, destruindo todas as pilhas que estavam vindo, além de destruir o novo braço direito do Juggernaut também. Ele começou a tentar aproveitar a abertura que criou, mas isso logicamente que acabou deixando ele muito lento, devido a ele ter perdido muita resistência e a mente dele também está sendo um pouco corrompida usando o Argovesta. Enfurecido então, o Juggernaut dirigiu toda a sua atenção para o Bell, pronto para atacar o garoto, que estava se aproximando lentamente. Mas embora antes que ele pudesse terminar o seu ataque, a Ryu destruiu o seu braço esquerdo. Pego de surpresa por esse ataque da Ryu, o Juggernaut não conseguia impedir o Bell de chegar próximo dele agora. Então ele lançou uma Firebolt a queima-roupa, literalmente do lado esquerdo do Juggernaut, destruindo ele por dentro agora. Foi comido pelas chamas de dentro para fora, deixando bem aberto para que o vento luminoso da Ryu atingisse o Juggernaut em cheio. E mesmo assim o Juggernaut conseguiu evitar o ataque da Ryu, só que esse custou a sua cauda, né? Acabou tirando a cauda dele de novo. Tudo abaixo da canela direita dele já era. No entanto, galera, a Ryu revelou que ela tinha deixado um pouco mais de magia. Sabendo que o monstro seria capaz de evitar o seu primeiro ataque, ela manteve 10 das 47 explosões. O mesmo número dos membros falecidos da Aster Family. E ela usou cada um disso daí, né? Vários, para poder começar a atacar continuamente o Juggernaut. No final das contas, ela conseguiu, no seu último, depois de desviar, usar alguns para desviar e outros para atacar, acertar exatamente aonde estava o Juggernaut, onde estava o ponto fraco dele. O ataque acabou quebrando o Juggernaut por completo, cara. Simplesmente acabou com ele, deixou ele em muitos pedaços, que se transformaram em cinzas logo depois. Tendo usado então toda a sua força, tanto o Bell quanto a Ryu, os dois desmoronaram nesse momento, não sendo capazes literalmente de fazer nada sobre os monstros que estavam se aproximando, que eles podiam ouvir. Agora era só rezar. Só que felizmente, os ditos monstros eram Xenos, que notificaram todos os outros que conseguiram encontrar
Bell e Ryu. A Ryu chamou a atenção do Bell e disse a ele que eles podiam ir para casa finalmente, depois de tudo que eles passaram. 3 dias depois, então, a Ryu acordou lá no centro de tratamento de Babel, fazendo com que Sir, Anya, Chloe e Lunor, né, comemorassem por isso. E ela finalmente tinha acordado agora, já que ela não tinha acordado no caminho de volta, né? As duas usavam, não importa quantos itens elas usassem de magia e tal, não dava, ela não estava acordando. E o Bell agora também estava bem numa outra sala, apesar de tudo que eles passaram, cara. Pode-se dizer que literalmente foi um inferno completo que eles viveram. Foram lá e voltaram, sacou? Ainda mais encarar um Juggernaut de frente pela segunda vez, todo quebrado, sem força nenhuma, e tirar força, sei lá da onde, mano, pra lutar contra esse bicho, mano. Os dois tiveram que ser muito sangue frio pra fazer isso, com certeza. Bom, galera, sem sombra de dúvidas, eu acho que ninguém queria estar no lugar do Bell nesse momento, né? O cara comeu o pão que o diabo amassou durante 5 dias inteiros, vivendo com o mínimo dos suprimentos e lutando contra monstros inimagináveis, com um nível muito maior do que ele mesmo tem. E sem nenhuma chance, mano, a chance dele sobreviver era praticamente inexistente daquilo ali, tanto ele quanto a Ryu. Mas ainda assim, eles conseguiram sair vivos e com direito ao seu like, obviamente que ele merece, pô. Depois dessa história sinistra, o cara merece muito, no mínimo, o teu likezinho, mano. Porra, deixa esse like aí pra fortalecer o Belzinho e a gente aqui no canal também. E aproveita e comenta aí, cara, o que você achou dessa história aqui. Não esquece também de deixar sua inscrição pra gente, você que gosta de Damate, que ajuda a gente a conseguir trazer muito mais conteúdo de Damate aqui, completaços como esse pra você, cara. Informação nunca vai faltar e cada vez mais você pode trazer sugestões pra gente, que a gente também vai começando a trazer os vídeos pra você, beleza? Beijo no coração, galera, muito obrigado sempre e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!